O Rodrigo, 1921, grande vitória do Cruzeiro. Rodrigo, deixa eu só tocar num ponto curioso. Estratégias diferentes de Cruzeiro e Corinthians, né? O Corinthians foi com força máxima ou com quase tudo que tinha à disposição e o Cruzeiro guardou vários titulares para entrar no segundo tempo. Entraram no segundo tempo Gerson, o Matheus Pereira, entre outros, né? Mas aí a curiosidade é que o Cruzeiro fez bom primeiro tempo e para mim foi melhor do que o Corinthians durante quase todo o jogo, com o Otávio, goleiro de 20 anos, com o Jonathan Jesus, zagueiro de 21, com o Zé Lucas, volante de 18, com o João Costa, atacante de 21, e o Felipe Moraes, revelado pela base de 17, tá? Esse era uma das preocupações que o Cruzeiro tinha quando começou a trazer um monte de jogador mais veterano, Fabrício Bruno, Matheus Pereira. Agora não, agora investe-se bem em atleta da base. Essa mescla é super importante para que lá na frente você consiga vender esses jogadores para o exterior, trazendo dinheiro em caixa, tá bom? Márcio Santos, como o Tite fez mal ao Cruzeiro? Se não fosse ele, estaríamos brigando pelo título. Arthur Jorge é muito diferente. Bora ilustrar o que o Márcio está falando? Eu concordo com gênero, número e grau, tá? O Cruzeiro do Tite era a lanterna do Campeonato Brasileiro com 4 pontos em 8 rodadas. Vou repetir, o Cruzeiro do Tite era a lanterna. Depois de 8 rodadas, o time tinha 4 pontos. Cruzeiro do Arthur Jorge sai da última colocação, entra no G5 e é quem mais pontuou desde que o técnico português foi contratado. 32 pontos para o Cruzeiro do Arthur Jorge, 31 para o Flamengo e 29 para o Palmeiras, tá? E o Arthur Jorge é muito bom técnico. São 2 experiências no futebol brasileiro e as 2 extremamente bem-sucedidas, pelo menos até agora. E o Cruzeiro vai faturar quase 6 milhões de reais com um atleta que nem fazia parte do seu elenco. A Raposa acertou nas últimas horas o repasse em definitivo de Ian Lucas, volante de 23 anos de idade que atuava no Atlético e ele foi vendido para o Alverca de Portugal. Operação fechada em 1 milhão de euros, Raposa ainda fica com 20% do valor de uma venda futura. Você vai se lembrar do Ian. Ele chegou para as categorias de base do Cruzeiro comprado na oportunidade da Ferroviária por 1 milhão de reais. Acontece que nunca conseguiu se firmar no time principal, foram 29 jogos, entre idas e vindas de outros períodos de empréstimo. No Atlético vivia melhor momento da carreira, 27 jogos, 6 gols e 3 assistências, sendo 2 gols numa disputa de Copa do Brasil contra o Internacional. Jogador que, se destacar no futebol português, ainda vai garantir 20% do valor de uma venda futura para a Raposa. Bom negócio? Negócio baixo? Você acha que o Ian Lucas poderia ter mais oportunidades ou diante da concorrência que se estabeleceu no Cruzeiro o melhor seria negociá-lo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Deixa eu seguir aqui, viu, Léo Campos, com uma avaliação aí, uma análise bem rápida do que eu vi aqui hoje, uma vitória assim muito importante, uma vitória gigante do Cruzeiro. Acho que poucos clubes, claro que vai ter um ou outro aí numa questão, mas fulano de tal venceu, mas jogar aqui contra o Corinthians, e esse Corinthians titular inclusive, é sempre muito difícil, tanto que a gente tem poucas vitórias na história. Nessa Neoquímica Arena é um gramado que é diferente, é um jogo mais rápido, mas o Cruzeiro veio para cá e fez uma partida de gente grande. E quando você mescla o time e sai com os 3 pontos da forma como foi, e com algumas substituições feitas pelo Arthur Jorge, e confesso aqui, não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar que a gente criticou, eu critiquei, acho que muitos também criticaram. Alguns vão fingir de bobo, né? Que estavam apoiando, mas eu até não tinha entendido o Wanderson no jogo e ele faz o gol da vitória, e isso é fundamental e é legal ver, porque é o que eu disse ali, né? A gente analisa de um jeito, corneta, critica e etc. Na maioria das vezes a gente tenta ser bem justo aqui nas nossas críticas, mas é o Arthur Jorge que está ali no dia a dia, que sabe, que acompanha, que conhece e que viu uma oportunidade para colocar o jogador e ele ser decisivo. E quando você vê o elenco, os jogadores indo comemorar com o Wanderson, cara, a gente quer que o atleta dê certo, né? Às vezes não vai funcionar, porque parece ser um jogador, e acho que a comemoração mostra isso, um jogador muito querido por todos, né? Praticamente todo mundo foi ali comemorar com o jogador um gol importante que ele fez aqui diante do Corinthians. Então, quando tem uma dupla de zaga atuando muito bem, o Fagner fazendo um grande jogo, aí vê o amadurecimento do Zé Lucas, Lucas Romero voltando, o João Costa participando ali, o Felipe Moraes muito bem, né? Jogadores que vão ganhando aí minutos e tornando ali o Cruzeiro com um elenco muito melhor do que a gente imaginava, não em termos das peças, né? O elenco que está aí com esses reforços que chegaram, mas jogadores que vão sendo recuperados.
É o que a gente falou há algum tempo, né? A gente tem hoje o William e Fagner na direita, tem João, Fabrício e Jonathan Jesus ali para a zaga. O Vidalba vem cumprindo boa função ali na lateral esquerda quando não joga o Rojas. Aí no meio campo já aparece o Zé Lucas. Há pouco tempo, contra o Mirassol, foi o Lucas Silva. Romero volta, o Gerson entrou muito bem. O Pereira. Acho que é fundamental o Pereira atuar bem na quarta para a gente ter alguma chance de classificação diante do Flamengo. Então, tomara que ele consiga isso. Aí tem o Arroio voltando a jogar bem. O Lúcio Rodrigues estreando muito bem. O Bruno e o Wanderson fazendo gol, que esses gols aí possam trazer confiança para esses jogadores. Porque se eles forem bem, se recuperarem, quem ganha é o Cruzeiro. Então, é uma vitória para deixar o torcedor aí com um pensamento positivo. Sei que tinha muita gente aí, nossa, goleou lá, gente. Quarta-feira é uma outra história. O jogo é ali dentro de campo, né? Ninguém vai se classificar de véspera, então vamos lá para o Maracanã. Tenho certeza que a Nação Azul vai baixar em peso aí neste duelo decisivo de Copa Libertadores. Quem descansou, que possa entrar e que o Arthur Jorge esteja também iluminado para fazer o Cruzeiro aí buscar essa classificação diante do Flamengo. Vitória muito importante do Cruzeiro, gigante aqui contra o Corinthians, e é um time aí que vai se colocando ali mesmo na disputa na parte de cima da tabela, e quando a gente olha lá para baixo, a vantagem que o Cruzeiro já abriu é só, mais uma vez, tirar o chapéu aqui para o que faz Arthur Jorge neste elenco do Cruzeiro. Tá tudo dito, viu, o Léo Campos? É curioso, né, quando você pega aí nas estatísticas do jogo, os nomes, MW hoje? os nomes de quem fez gol. E foi até engraçado, assim, porque quando ele chama o Wanderson, eu fui procurar quais opções ofensivas nós tínhamos, porque estava claro que o João tinha sentido e precisava sair. E era ou o Wanderson ou o Marquinhos, né? E eu tava pensando aqui com os meus botões, Léo Campos, que eu colocaria o Marquinhos, porque acho que as últimas apresentações do Marquinhos foram melhores que as do Wanderson. Felizmente o Arthur Jorge sabe mais de Cruzeiro do que eu, sabe mais de futebol do que eu, e o Wanderson, decisivo, né? Não acho que teve grandes ações com bola, que fez, nossa, como entrou bem, muito diferente do Lúcio, por exemplo, mas estava lá no lugar certo, na hora certa, para aproveitar um baita de um cruzamento do Lúcio, né? Esse sim, como entrou bem, como mostrou como pode nos ajudar, um jogador versátil, né? De muita mobilidade, assim, liso mesmo, né? Tem drible, tem velocidade, tem explosão, tem recurso, e entrou muito bem, encontra um ótimo cruzamento. Não era fácil fazer aquele cruzamento ali, excelente gesto técnico. E Vandeco da 94, né? Quem diria, para marcar um gol que eu acho que coloca justiça no placar. E aí, não falando necessariamente do jogo, porque acho que o Corinthians teve ótimos momentos, assim, momentos inclusive em que foi superior ao Cruzeiro. Mas o gol que o Cruzeiro sofre é numa falha individual no momento em que o jogo estava controlado, né? E aí estava incomodando demais perder pontos por conta disso. É óbvio que o futebol ele vai premiar quem é competente, e se você é incompetente para cometer uma falha dessas, você pode sim perder pontos, mas acho que a gente não merecia deixar pontos pelo caminho por conta de uma falha individual. Acho que o time fez mais do que isso. E aí, em especial, né, acaba que coincide a entrada dos titulares ali, Arroio, Gerson e Matheus Pereira, e logo na sequência o gol do Corinthians, mas a gente passou a assistir a partir daí muito mais jogo por dentro, né? Um jogo de muito mais qualidade por parte do Cruzeiro, em especial por dentro, e aí tem que falar muito da figura do Matheus Pereira, e isso nos deu uma dinâmica muito mais interessante de jogo, e a partir disso, né, sai o segundo gol, o gol da vitória. Muito feliz com essa vitória, acho que o elenco do Cruzeiro, ele tem as suas carências, né, e essas carências não deixam de existir porque hoje a gente venceu, né, o Vandeco não vira outro jogador porque ele marcou esse gol, mas é muito significativo você frear um adversário que estava 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Dos últimos 18 pontos no Brasileirão, o Corinthians havia conquistado 14. Então, se o Cruzeiro está no momento de ascensão, o Corinthians também está, ou estava, ou segue estando, né? Uma derrota não muda tudo. Mas, assim, era muito difícil de fazer esse jogo hoje, era muito difícil vencer lá. O Diniz vai com o seu time titular, a gente vai com um time quase que completamente reserva, e ainda assim o Cruzeiro consegue se sobressair. Não acho que foi um jogo brilhante, já assisti jogos melhores dessa equipe, principalmente falando ali do primeiro tempo, antes da entrada dos nossos titulares, né? Já assisti jogos, obviamente, melhores desse time, mas foi o suficiente para vencer. Estou muito feliz, estou muito satisfeita, sei que não está tudo perfeito, mas hoje era sobre vencer, né? Era conter danos, porque a gente tem uma decisão que diz muito do que vai ser o nosso ano na quarta-feira, então o Arthur Jorge acerta ao poupar os jogadores, ele acerta nas substituições, porque o campo mostra isso, o placar mostra isso, e agora a gente vai muito bem, né? O Mike sempre fala
tem que vencer no Brasileiro também por causa do Brasileiro, mas porque é confiança, né, para todo mundo. Não existe essa chavinha mágica que, não, a gente tá mal no Brasileiro, mas aqui nas Copas as coisas vão acontecer. Os jogadores vão adquirindo confiança à medida que vão vencendo, que vão jogando bem. Então, fundamental essa vitória que nos recoloca na 5ª colocação, nos dá uma distância para esse adversário, né, que quando começa a rodada estava só um ponto atrás da gente, e o Cruzeiro segue firme na sua briga também no Campeonato Brasileiro e mostrando hoje que, obviamente, né, não tem 22, 25 jogadores de mesmo nível, não tem, mas hoje foi lá na Neoquímica Arena, foi competitivo e saiu com a vitória com um time bastante modificado. Então, parabéns para toda essa turma e parabéns para o torcedor do Cruzeiro, que merece, vai dormir feliz, vai começar a semana feliz, merece isso. E, obviamente, né, a gente ainda vai falar hoje aqui, nas nossas 2 últimas horas, sobre esse jogo, mas é impossível, a partir de agora, não começar a pensar em quarta-feira, jogo decisivo. Tomara que a turma seja tão competente quanto foi hoje para sair lá do Maracanã com mais uma vitória. Cruzeiro com 36 pontos, 5º colocado, abrindo 4 pontos para o Corinthians, que é o 9º, tem 32 pontos. Nesse momento, o Fluminense tem 38, 2 a mais do que o Cruzeiro na 4ª colocação. E quem está atrás do Cruzeiro é o Bahia, com 34 pontos, ou seja, 2 a menos. O Bahia é o 6º. Daqui a pouco, o Arthur Jorge fala ao vivo, com imagens aqui na Samuca TV. Tem a entrevista coletiva do treinador. A zona mista também rolando na Neoquímica Arena. Samuel já adiantou que deve tudo rolar mais rápido por lá. O Cruzeiro voltando ainda hoje para Belo Horizonte. Então, já todo o registro lá na Neoquímica Arena, daqui a pouquinho falando o técnico Arthur Jorge. Ô Juan, e um confronto direto, o Cruzeiro vencendo, na 5ª colocação, volta para o G5 do campeonato, 36 pontos, e 2 jogadores que são mais criticados, um inclusive nem estava sendo relacionado, e agora vai ganhar pontinhos, certamente com o técnico Arthur Jorge, Wanderson e Bruno Rodrigues, os heróis da noite, ô Juan. Sem dúvida, né, o Bruno Rodrigues mais uma vez ajudando, né, participando de um gol, agora dessa vez ele fazendo o gol, e assim, eu acho que tem uma questão, né, falando primeiro do Bruno, que é um jogador que, na minha visão, né, desde quando eu cheguei aqui na Samuca, eu sempre pontuo isso, né, eu entendo que ele tem um lado que realmente ele deixa a desejar, no sentido de, fisicamente, ele parecer que não está no nível adequado, não no sentido de ser um atleta lesionado, de ser um atleta que não atende às métricas do futebol, mas no sentido de, por exemplo, né, comparando ele com o Caio Jorge ou com o Neiser, né, no sentido de executar a mesma função, né, de conseguir ter um arranque, de conseguir ter aquela explosão, ele não é mais esse cara, né, então eu acho que ele sofre com essa questão, para além dessa questão dessa pressão que tem no entorno dele, com a torcida, que já não tem tanta paciência, e mesmo assim ele consegue entrar em várias situações diferentes, em vários contextos diferentes, né? A gente já viu ele jogando na beirada, já viu ele jogando centralizado, já viu ele fazendo função do Matheus Pereira em certo jogo, já viu jogando de segundo atacante, e ele sempre é um cara muito aguerrido e disposto a ajudar, né? E, além da história que ele teve já no passado, na primeira passagem dele. Então, é um jogador que eu sempre falo com bastante respeito, que ele respeita muito a camisa do Cruzeiro, e eu acho que isso é importante, sabe? E mesmo assim, né, com toda essa pressão, ele consegue suportar e contribuir. Ele não fez uma grande partida, né? Mas é claro que o atacante, a gente sempre olha essas questões do gol, da assistência. Hoje eu acho que em certo momento ali faltou um pouquinho de agressividade, pegada para ele no primeiro tempo ali, junto com o Caio Jorge, para poder ajudar na marcação. No segundo tempo, com as alterações ali, conseguiu facilitar um pouco, ajudar um pouco mais a vida dele, e aí faltou, acho que talvez, um pouquinho mais de participação ofensiva mesmo, né, para ele conseguir criar umas situações, finalizar e tudo mais, mas mesmo assim, mais uma vez ele consegue ajudar. O Wanderson, já por outro lado, é um jogador que, em certo momento, a gente até entendia como algo que passado, né, mais uma vez, né, eu acho que ele estava nessa situação, né, do torcedor, de todos, né, já esperarem que fosse um jogador que em certo momento ia ser negociado, ia ser afastado do elenco, só que mais uma vez ele entra, e assim como a Rafa, né, eu também não gostei quando ele entrou, quando fez a alteração, justamente por essa questão de achar que a gente deveria superar o atleta, mas enfim, quando ele vem, eu até fico pensando muito numa situação defensiva, sabe? E é engraçado isso, né? A gente tem um jogador de frente, e eu fico pensando assim, já que sempre que ele aparece como uma substituição, na minha cabeça, é para situações defensivas. E aí como a Rafa falou, eu também pensaria mais no Marquinhos ali para a situação de jogo. Mas assim, é mais um jogador que consegue entrar e aproveitar a oportunidade que teve ali, fazer um gol. Realmente não fez um brilhante jogo, mas conseguiu fazer o gol da vitória e garantir os 3 pontos para a gente. Assim, né, não sei se
até que ponto o Arthur Jorge pensa em integrá-lo ao grupo, né? Mas é isso, o atleta de futebol, ele vive sempre com essa pressão, né? É importante que ele consiga dar a resposta. É claro, né? Nem sempre todos os jogadores vão ter a mesma paciência que outros, né? Que é o caso dele. Mas é importante que ele consiga fazer isso. E legal também, assim, né, do elenco, né, na hora que faz o gol, você vê que todo mundo vai lá, comemora com ele e tal, então é um sinal que realmente, provavelmente é um jogador que nos treinamentos, no dia a dia, deve se entregar muito, se doar muito pelo clube, porque esse tipo de comemoração, ela não acontece com um cara que é perna, né? Então, eu acho que tem essa questão toda positiva. Tipo o Léo Campos aqui, né? Perna danada. Nossa. Eu só não faço gol, mas... Mas tá igual alguns. Segue. E aí, Deixa assim, o microfone aqui da Rafael. E assim, Léo, já falando também dessa questão dos caras que entraram, né, eu acho que eles mudaram muito o jogo. A gente deu um pouquinho de azar, assim, né, porque é óbvio, né, a gente toma um gol numa falha do Otávio, né, de gesto, né, ele até sai na bola, mas ele erra o gesto. E assim, era um momento que o Corinthians estava tentando alternar a posse muito com a gente, estava ficando um pouco mais aberto. E a gente já vinha com esse problema do meio campo. E o Arthur Jorge, ele não faz uma mudança pura e simplesmente para colocar a cavalaria, como a gente gosta de falar, mas é uma mudança dentro do contexto que o jogo pedia também. O jogo pedia mais esse controle por dentro, e o Gerson entra dominando as ações do meio de campo, como a gente imagina. Matheus Pereira dá um toque de criatividade, o Arroio também consegue criar umas situações e finalizar. E o azar tá, porque se a gente não toma aquele gol, provavelmente a gente teria mais espaços ainda para poder criar mais jogadas. E aí eles entram com o Corinthians um pouco mais retrancado, talvez por ter feito esse gol. E aí a gente tem um pouquinho mais de dificuldade e não consegue criar um volume tão grande. Mas ainda assim, nosso volume é bom, a gente melhora no jogo, domina. E o gol dá justiça a tudo que foi feito ali no campo, né? Para falar também do Lúcio, gostei muito da estreia dele. Achei que foi um jogador... com um toque refinado, assim, né? O cruzamento dele é muito bonito mesmo, sabe? É quase que aquele chute de finalização, sabe? Pega um efeito, né? Exato, sabe? É um chute que, assim, quem gosta de finalizar de fora da área gosta de fazer aquela trivela ali. E, então, assim, é um jogador que entrou com bastante qualidade, faz uma jogada na direita, cai na esquerda, joga por dentro, bem parecido com o que a gente visualizava dele. Então, eu acho que no final ali, a gente até brinca, né, do craque ser o Arthur Jorge, né? E realmente faz sentido. Não foi só mudanças no sentido de olhar as peças, né, colocar os titulares, né, mas foi mudanças dentro do contexto do jogo. E ainda no final das contas, eu acho que tem um pouquinho de sorte ali que todo mundo precisa no futebol. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.